De volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de sobrepeso e obesidade. O que pode estar causando esse aumento, né, do número de pessoas com esse problema e de que maneira tratar isso de forma eficiente para se ver definitivamente livre quando é o seu caso. Se você quiser participar com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até principalmente depoimento, liga para a gente 3209-0119 ou mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. E participa desse programa de hoje sobre obesidade o clínico geral e nutrólogo, Dr. Flávio Marinho Vieira, a endocrinologista doutora Simone Magnavita Sabino Campos e o pediatra e ebiatra Dr. Norberto Machado, todos médicos cooperados da Unimed BH. E a gente, no bloco anterior, então, a gente falou sobre essa mudança de vida, essa praticidade que às vezes passou por cima do que é mais saudável. E aí você até comentou, né, doutora Simone, que às vezes o lanche mais fácil de levar é o biscoitinho com o suquinho pronto, né? Que nem sempre é o mais saudável, né? É o que está mais fácil, na correria das mães aí, para colocar um lanchinho para as crianças, acaba pegando e não tem outras opções. Pois é, se você tivesse que dar uma sugestão para as mães, qual seria a sua sugestão, então, de lanchinhos bons? A fruta, sempre tem que ter a fruta, né? Uma outra sugestão pode ser um derivado do leite, como né? um iogurte que não, de preferência sem açúcar, né? Um iogurte sem açúcar. Com sabor de iogurte, né? mesmo, sabor de iogurte de verdade. Sem falar marcas aqui, mas sem sabor de iogurte mesmo, né? E pode sim ter o carboidrato, mas junto pode com ser esses outros, né? Pode ser um biscoitinho integral, né? Uns 3 biscoitinhos integrais, sem muito exagero também, né? Porque às vezes tem essa ideia de que, e vai à vontade. Uma fatia de pão integral, né? Esse tipo de coisa é uma coisa relativamente simples que dá, né? Para colocar no lanche e é saudável. Uma outra coisa, a gente vai conhecer agora a história de uma pessoa, mas tem uma outra coisa que eu queria comentar, porque às vezes a criança ainda não tem o problema, não está com problema de sobrepeso e obesidade, então a família, o que tem eu fazer batata frita para ela? Coitada, ela é criança, ela merece, criança gosta. E ela também não tem problema. Eu tenho, né? O pai dela tem, mas ela não tem, então pode. Eu queria que vocês comentassem esses hábitos que às vezes a gente cria dentro de casa pelo fato de ser criança, então criança pode tudo, doutor Norberto. Eu acho que na realidade os hábitos somos nós adultos que devemos incutir nas crianças, né? Colocando medidas, até educação alimentar, na realidade. E muitas vezes observamos que as mães, na correria do dia a dia, elas já não têm mais tempo, né? Primeiro, não tem tempo de permanecer com a sua criança, porque ela já teve uma gravidez mais tardia. Ela foi, inicialmente, a prioridade dela é a carreira. Então, ela chega com seus 34, 35 anos, vai ter seu primeiro filho e usufrui dos 4 meses que tem direito e aí volta a trabalhar. E nesse tempo, ela não se dá conta que é o momento de estar com seu bebê, com a sua criança, e não só na questão da amamentação, mas do carinho, do dia a dia, né, que é importante. Aí chega e volta a trabalhar. Voltando a trabalhar, ela delega a função de alimentação, de cuidados a uma outra pessoa, né? Ou é uma empregada, ou uma babá, enfim. Essa pessoa não necessariamente tenha aquele cuidado que nós gostaríamos que tenha. Ou seja, cuidado na alimentação, cuidado no sono, né, que é importante. Né? Inclusive, então, a gente está falando aqui, né, da alimentação, mas todo o estilo de vida, inclusive o sono é importante, né, nesse fator para emagrecimento e tudo. Inclusive para não ficar mais obeso. Né? E eu queria comentar uma coisa que é interessante. Por exemplo, no consultório eu sempre faço um pré-questionário alimentar para avaliar os macronutrientes e tudo mais. E a gente começa a pegar adultos com essa deficiência lá. Adultos que você pergunta, o que você come de vegetais? Nada. Verde.
azeitona. Mas, né? Porque não teve o hábito desde a infância. Aí o paladar não gosta. É recusável aquilo. Então, como é que você muda agora o comportamento alimentar se lá atrás houve investimento? Não foi educado, né? Nesse sentido. Uma das épocas mais importantes nessa questão de criar o hábito, como o doutor Norberto falou, é essa época do desmame. Porque é quando começa a ser introduzida a alimentação. E a criança começa a acostumar o paladar com os alimentos. Então, é muito importante, primeiro, não colocar, evitar colocar açúcar, sal, deixar o gosto natural do alimento mesmo, né? A criança descobrir, colocar a mão, pegar, levar na boca, né? Essa familiaridade com o alimento é muito importante. As coisas não ficarem assim, tão batidas, tão misturadas, tão... Para ela diferenciar um sabor do outro, né? E ficar lúdico, né? Ficar mais lúdico. Interessante. É porque a gente fica querendo temperar para eles do jeito que a gente já gosta. Ah, coitado, tá ruim, tá sem sal, tá ruim, tá sem açúcar. Pra gente, para ele não, né? Nós agora vamos conhecer, como eu falei, nós vamos conhecer a história de uma pessoa, que a gente falou aqui de problemas emocionais, ansiedade, genética, e no caso que a gente vai ver agora, a ansiedade, o problema emocional, foi o fator que ocorreu com a empresária Thalita, que acabou ganhando peso, a Thalita Costa. Então, nós vamos conhecer a história dela acompanhando o depoimento. Vamos lá. Eu terminei um namoro no final de 2013 e ganhei muito peso sem perceber. Eu sempre fui um pouco gordinha, sedentária, mas ganhei 10 quilos em torno de 3 meses, mais ou menos, e eu não estava percebendo que eu estava engordando. Minha família já estava dando umas dicas, o Edson também falou, vamos fazer uma atividade física, vamos fazer uma dieta. Aí que eu comecei, ele me chamou para assessoria, me levou para fazer o treino com fisiculturista, me levou para conhecer a corrida de rua na Pampulha também, e me ofereceu um acompanhamento nutricional. O nosso nutricionista, ele conversa com o treinador, correto? Ele formula ali uma alimentação baseada no treino que a pessoa vai fazer. No início foi bem difícil, foi bem estressante, ficava de mau humor, mas eu consegui, fui seguindo, fui persistente. Eu gostava muito de tomar cerveja, e tirou cerveja, o chocolate, tirou chocolate, doce, arroz, batata frita, tudo que eu gostava tirou, pizza. Então eu tive que mudar meu estilo de vida completamente. Na verdade, o maior esforço é a mudança do hábito, né? Que ela está acostumada a se alimentar mal, a comer aquelas refeições que são fast food, né? Na rua, qualquer coisa ali. Em 6 meses eu já tinha perdido 12 quilos, aí hoje eu estou mantendo e comecei uma dieta para ganhar massa magra. Hoje eu levo minhas marmitas onde eu vou, no almoço de domingo da minha casa. Lasanha, feijoada, aí eu faço meu arroz integral, minha salada, o que eu tenho que comer, o que está no meu cardápio da dieta. E tento ao máximo não sair para eu não perder tudo que eu já conquistei. Estou extremamente feliz. Quando eu estava mais gordinha, a autoestima, assim, lá no chão. Eu não tinha roupas que serviam em mim mais. E hoje estou extremamente feliz, qualquer roupa serve. Quero usar barriga de fora, eu uso. Quero usar um short curto, não preciso se preocupar com celulite. A gente vibra como se fosse uma conquista nossa mesmo, né? Comentários. Quem gostaria de começar? Eu gostaria de comentar a respeito da situação que ela vivenciou, que é a questão principalmente da parte emocional, né? Então, nós temos, durante todas as fases do desenvolvimento da criança, períodos, como eu falei, que são mais propícios a criança ganhar peso. E isso, por exemplo, na época do pré-escolar, né? Aí a criança já está na escolinha e ela é gordinha, ela começa a ser vista pelos colegas e aí o bullying aparece. Mesmo, né? E ela tem que vivenciar, ela tem que conseguir administrar isso aí. Aí né? veio a questão da autoestima que ela falou, autoestima, né? sem dúvida. Então, muitas vezes a criança entra em depressão e essa depressão nem sempre é percebida. Né? Existem maneiras diferentes a manifestação da depressão. Né? E ela torna-se ansiosa, fica triste, porque ela é chamada de gordinha, de barrilzinho, enfim, todos os apelidos que nós sabemos que são colocados. Então,
existe essa parte emocional que nós temos que abordar, para que haja um tratamento, né? Ele é multidisciplinar, né? Nós sabemos disso. Dá tempo ainda da gente continuar aqui ou acabou esse bloco? Dá rapidinho, porque eu queria, ela falou uma coisa que eu achei interessante, que eu não fui percebendo que eu fui ganhando peso. Porque é uma coisa que às vezes a gente fala, que às vezes acontece da pessoa ganhar 10 quilos, 15 quilos, ela ganhou 1 quilo num mês, mais 1 quilo e pouco no outro. Isso às vezes passa imperceptível. Depois de alguns meses ou de um ano é que ela fala, puxa vida, foram 12 quilos. Isso acontece em situações, às vezes ela citou de ansiedade, mas olha, casou. Entrei para um casamento agora. Depois que casa, normalmente a tendência é... Por quê? Porque os dois querem ficar juntos. É aquele test drive na cozinha, né? Ela prepara um monte de coisa gostosa, ele tem que experimentar. E, não vou para atividade física, quero ficar com você. Então, mudou demais? Não mudou, mas com 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem pessoas que ganham 10, 15 quilos e aí... Sem perceber, né, doutor? Exatamente. A outra situação, parei de fumar. Então, eu tirei a ansiedade de ter o cigarro como eu passo para comida, eu começo a comer mais, sem perceber, eu vou ganhando. Né, existe a questão do alimento como recompensa também. Tanto na criação da criança, se você fizer isso certo, eu vou te dar um pirulito, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E para o adulto também aquela coisa fica. Às vezes ele tem um dia cansativo, ele tem uma insatisfação, ele tem uma frustração, e ele pensa assim, nossa, o único prazer que eu tenho na minha vida é comer. É o único momento. Eu mereço, né? Eu mereço isso, né? Não vou me privar disso. Então, é a mudança do foco aí da frustração e da recompensa também, que é difícil. Aí, bom, nós estamos falando sobre isso e eu quero entender, depois até no próximo bloco, então, por que esse perigo? Se é uma fonte de prazer, né, como para todo mundo, desde para criança até para adulto, se é uma fonte de prazer, por que a gente deve ter cuidado? Né? Se o alimento é uma coisa que a gente precisa para sobreviver, então por que a gente tem que ter cuidado com a quantidade? Né? Existe aí um limite entre o que é bom e o que é prejudicial? E outra coisa que a gente vai comentar, que vocês falaram, é mudança de hábito. Criar hábito, a gente vai criando. Mudar hábito é muito difícil. Mudar hábito é muito difícil. Então, vamos ver se existe estratégia para a gente conseguir. Próximo bloco. Estamos falando hoje de sobrepeso e obesidade. Vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, convidamos você mais uma vez para participar com a gente. Queremos saber qual que é a sua dúvida, qual que é a sua pergunta e qual que é o seu depoimento sobre esse tema. 3209-0119 é o nosso telefonema. E o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Então, fique por aí que daqui a pouco a gente está de volta.